Bom dia a todos. Há alguns meses atrás, a Bernardina deu-me alguns chuchus e avisou-me que eu deveria usar luvas para descascá-los, porque eles picam. Vocês sabem, não? Que são chuchus. Obviamente Vitor sabe, ele também deu vários. Mas estes chuchus pertenceram a Bernardinha. E pronto, eu pensava, luvas. Nem pensar. Eu sou um homem forte, um homem musculoso, não é? Um homem corajoso. Então, pronto, cheguei em casa e comecei a descascar o chuchu. No início correu bem, mas 15 minutos mais tarde comecei a sentir, não sei se expressa, formigueiro, é isso? Nos meus dedos. E depois os meus dedos começaram a inchar. E depois deixei de senti-los completamente. Foi horrível e senti-me como se fosse um burro. Apesar de procurar na internet e tentar várias coisas, ou seja, eu passei o resto da tarde com dedos muito gordos e muito sensíveis. Antes que penses que são apenas os ingleses que fazem coisas assim, deixa-me perguntar-te, o que tu fazes quando alguém coloca um prato de comida na mesa e diz, não toques, está muito quente? O que tu fazes? Toca, não é? Toca o prato. Claro que sim. Bem, os chuchus e pratos quentes, as consequências de ignorar os avisos não são tão terríveis. Não são. Apenas acabas com dedos gordos ou queimados. Mas há avisos que são muito mais graves. Por exemplo, um aviso para não se aproximar demais da beira do penhasco, pois é instável. Ou um aviso para não nadar no mar, porque tubarões foram vistos recentemente. Ou um aviso para usar máscaras e praticar distanciamento social quando estás dentro de um prédio, de um centro comercial ou de uma igreja. Por causa de uma pandemia. Obviamente, podemos escolher por não acreditar o aviso. Podemos até decidir ignorá-lo. Mas é um risco, certo? Talvez o aviso esteja errado e nós ficaremos bem. Mas talvez o aviso esteja certo e nós acabaremos como comida para peixe. Bem, na Bíblia estamos constantemente avisados sobre a necessidade de ouvir a palavra de Deus e de obedecê-la. Claro que há muitas pessoas que simplesmente ignoram o que a palavra de Deus diz e o aviso. E elas acham que elas vão ficar bem. Mas o que é mais trágico é quando nós, enquanto cristãos, fazemos igual. Sim, podemos continuar a ir à igreja ou assistir no YouTube. Sim, podemos até ler as nossas Bíblias em casa, mas muitas vezes prestamos atenção apenas às partes que nós gostamos. As coisas que nos fazem sentir confortados, encorajados e felizes. Mas tendemos a ignorar as coisas na palavra de Deus que nos confrontam sobre o nosso pecado. As coisas que nos mostram as nossas falhas e que nos chamam ao arrependimento. Mas como nós vamos ver no nosso texto de hoje, 1 Reis 22, a desprezar e a ignorar as partes da Bíblia, as partes da palavra de Deus que não gostamos, leva a consequências que são realmente muito sérias e muito perigosas. Antes de ouvir o texto lido pela Cidália, 1 Reis 22, quero dar-vos algum contexto. O ano era 853 a.C. e a nação judaica, a nação de Israel, foi dividida. Ou seja, havia o reino do norte de Israel, que era governado pelo rei Acabe. Ele era um rei desagradável, que se casara com uma esposa ainda mais desagradável e maliciosa, chamada Jezebel. Elas tinham estabelecido a sua própria religião, do baalismo, e fizeram um programa de limpeza religiosa, a perseguir e a matar muitos profetas de Deus. Se calhar consegues lembrar do confronto no Monte Carmelo entre o profeta Elias e os falsos profetas do Baal.
no capítulo 18. Isso foi durante o reino de Acabe. E temos um resumo da vida de Acabe no capítulo 21, versículo 25, que diz o seguinte: Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mau perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. A Bíblia é clara. Acabe, rei de Israel, não foi um bom rei. Mas ao mesmo tempo, Acabe no norte, também temos no sul, no reino do sul, reino do Judá, temos o rei Josafá. Josafá não era tão mau como Acabe. De facto, ele era um rei que, no geral, seguiu o Deus da Bíblia, mas não perfeitamente. Ou seja, ele deveria ter destruído todos os lugares em Judá onde outros deuses tinham sido adorados, mas não o fez. E apesar do facto que Acabe fez o que era mau perante o Senhor, Josafá fez a paz com ele. Fez a paz com este rei perverso, depravado e idólatro. Não foi uma boa decisão, como vamos ver agora. Então vou pedir a Cidália para ler 1 Reis 22, versículo 1 a 40. Quer vir cá, Cidália, ou quer ficar ali? Só para as pessoas que possam ouvir. Se calhar seria melhor. Peço desculpa. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, ao 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mau. Esse é Miqueias, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Miqueias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Naaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até de todo os consumirem. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Miqueias falou-lhe, dizendo: Veja aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Miqueias disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Miqueias, iremos a Ramote de Gileade à peleja, deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei
que me não fales senão a verdade em nome do Senhor. Então disse ele: vi a todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eis que não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mau? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Saí e fazei assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Canaã, chegou e feriu a Miqueias no queixo e disse: porque onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Miqueias: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Miqueias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E dizeis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Miqueias: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deram ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejais nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram eles: certamente ele é o rei de Israel, e chegaram-se a ele para pelejar contra ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as fivelas e as coraças. Então ele disse ao seu carroteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sendo sustentado no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida correu para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria. Sepultaram o rei em Samaria, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito obrigado, Stália. Vamos orar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, nós estamos gratos pela tua palavra e pedimos que possas estar connosco agora
que nós possamos ser aqueles que prestam atenção à Tua palavra, Senhor. Aqueles que ouvem bem ao Teu aviso, Senhor, e que voltam a Ti em arrependimento e fé. Que as minhas palavras, Senhor, possam ser agradáveis e que este tempo possa ser edificante. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos ver, como sempre, 3 coisas esta manhã. E a primeira coisa do nosso texto que nós vamos ver é a palavra de Deus desprezada. A palavra de Deus desprezada. A história começa como um problema. E seria muito importante se vocês têm Bíblias, para abrir as Bíblias e para seguir a Bíblia ao longo dos próximos 20, 30 minutos. Quer em casa ou aqui. Okay? 1 Reis 22. A história começa como um problema. Embora houvesse paz entre Israel e a Síria durante os últimos 3 anos, o rei da Síria ainda tinha controle da cidade de Ramoth Gileade, que era uma cidade israelita. E o rei Acabe queria fazer algo sobre isso. Na opinião dele, chegou a hora de retomá-la. Mas é muito mais fácil justificar uma guerra quando há uma coalizão, não é? Pensa nos aliados contra os nazistas, ou Portugal e Reino Unido contra os espanhóis, ou os Vingadores contra Thanos. Como uma coalizão, a responsabilidade é partilhada e dá à guerra um sentimento de legitimidade. Que bom, então, que aconteceu que o seu novo aliado, o rei de Judá, estava na cidade numa visita de Estado. Havia uma janela de oportunidade para Acabe. Então, com a vantagem da casa, ele foi direito ao assunto como Josafá. Versículo 4. Irás tu comigo à peleja, a Ramoth Gileade? E se foi por ingenuidade, ou falta de sabedoria, ou simplesmente ceder à pressão, eu não sei. Mas Josafá concordou imediatamente. Versículo 4. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Mas antes de Acabe tinha tempo para abrir a champanhe, para celebrar, Josafá acrescentou. Versículo 5. Consulte primeiro a palavra do Senhor. O quê? A palavra do Senhor? Que desperdício do tempo! Por que nós precisamos de ouvir aquilo? Não vamos aprender nada, pá. Somos os reis, temos o poder, vamos lá. Imagino que esses foram os pensamentos na cabeça de Acabe, pois ele não era um grande fã da palavra do Senhor. Sabes porquê? Porque as 2 últimas palavras do Senhor que ele tinha recebido através dos profetas, em capítulo 20 e 21, tinham sido palavras de julgamento sobre ele. Palavras que lhe disseram que ele ia morrer por causa dos seus pecados. Pois é. A primeira vez foi no capítulo 20, quando Acabe fez uma aliança como inimigo de Deus, em vez de trazê-lo para a justiça. E a segunda vez foi no capítulo 21, quando Acabe foi responsável pelo assassinato de um homem a fim de roubar a sua horta. Então, claro, Acabe não queria ouvir a palavra de Deus agora. Mas Josafá, ele reconheceu que eles deveriam buscar a vontade de Deus em relação aos seus planos. Então fez o pedido a Acabe no versículo 5. E bem, talvez para muitas pessoas na situação de Acabe, o pedido de Josafá pudesse ter sido problemático. Mas não foi assim para Acabe. Pois, apesar de ser um rei que desprezava a palavra de Deus, ao mesmo tempo ele era um rei esperto, um rei sagaz, um rei preparado para tudo. Então, como estalar dos teus dedos, 400 profetas dele foram convocados. Versículo 6. A provação religiosa era tão fácil para um rei. Todos estavam vestidos no seu melhor traje, provavelmente como uma Bíblia nas suas mãos. Eles pareciam pessoas respeitáveis, autênticas, bem educados, com boa formação teológica. E eles responderam como Versículo 6. Só porque o Senhor a entregará nas mãos do rei.
Então já está. Deve ser a palavra de Deus, pois concorda com o desejo de Acabe. Que conveniente para o rei. Mas Josafá não estava convencido. Assim, parecia que ela estava a falar a palavra de Deus, pois ela estava a usar evangeliquez. Mas algo não estava certo. Alguma coisa não estava bem. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então Josafá não queria os líderes religiosos patronizados pelo Estado. Ele não queria aprovação imponderada. Ele queria um profeta autêntico, um profeta genuíno, um profeta do Senhor. Isso seria um problema. Se calhar sem pensar, Acabe respondeu, versículo 8, há uma ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaias, filho de Imlá. Então, afinal, houve um autêntico servo e profeta do Senhor, com a palavra do Senhor, Micaias, filho de Imlá. Mas ele era desprezado, completamente desprezado, tal como a palavra de Deus. Mas porquê? Por causa da sua personalidade? Por causa das suas roupas? Por causa da sua família? Não. A razão que ele era desprezado, segundo o texto, é que ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Por outras palavras, ele era desprezado porque se recusou de pregar o que os seus ouvintes queriam ouvir. Ele sabia que o seu papel não era agradar o rei, mas agradar Deus. Então ele pregou a palavra de Deus com fidelidade, quer seja coisas confortáveis, quer seja coisas desconfortáveis. Mas por causa disso, ele foi desprezado. Não sei se eu já vos contei, mas meu sogro é um pastor no Reino Unido. E ele estava a organizar um retiro da igreja. E quando ele reparou que 2 membros da sua igreja, um homem e uma mulher, tinham pedido para partilhar um quarto juntos no retiro, apesar de não serem casados. E então ele falou com os 2. Ele desafiou-os com graça sobre o seu relacionamento, que eles disseram era um relacionamento sexual. E ele explicou o que a Bíblia diz sobre relacionamentos sexuais. Especificamente que sexo, que é uma coisa boa, é apenas para casamento entre um homem e uma mulher, mais nada. Sabes como eles responderam? Com ódio. Por que tu estás a meter teu nariz nas nossas vidas pessoais? Disseram-lhe. O nosso relacionamento não tem nada a ver contigo. E sabes o que eles fizeram depois? E não estou a brincar. Eles decidiram de levar o meu sogro ao tribunal. Eles continuaram a ir à igreja, claro. Continuaram a cantar os hinos e cânticos, sim. Mas, ao mesmo tempo, levaram o meu sogro ao tribunal porque ele os tinha desafiado sobre o seu pecado. Bem, eu imagino que não há ninguém aqui esta manhã que está a pensar em fazer isso ao Daniel ou ao Carlos, certo? Certo, acho eu, certo. Mas mesmo assim, como é que tu reages quando estás confrontado sobre o teu pecado pela palavra de Deus? Na igreja ou em casa? Reages bem, com humildade e arrependimento? Ou tentas de ignorá-lo, dando desculpas pelo teu pecado e continuando a viver de forma igual? Amigos, ninguém gosta de ser confrontado sobre o seu pecado. Ninguém gosta disso. Eu não gosto. Pois não é uma experiência agradável. Mas é necessário se nós queremos seguir Jesus. Pois a palavra nos confronta para o nosso bem, para que possamos arrepender, voltar a Jesus em fé e tornar mais semelhante a Ele. Então precisamos de ler não apenas as coisas que nós gostamos da Bíblia, mas tudo. E precisamos de ser uma igreja que ensina tudo sobre o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus.
não apenas as coisas mais aceitáveis da nossa sociedade. Então, como é que nós podemos saber se estamos a ouvir bem a palavra de Deus e não a ignorá-la? Bem, tenho uma pergunta para nós. Uma pergunta. Quando foi a última vez que sentiste confrontado sobre o teu pecado? Quando foi a última vez que sentiste confrontado sobre o teu pecado? Não o teu pecado em geral, eu sou um pecador, sou terrível, mas pecado específico. Quando sabes a ler a Bíblia, ou está na igreja, ou fala com alguém, ficas confrontado com o teu pecado. Se não consegues lembrar de uma ocasião recente, quando foste confrontado, acho que há apenas 3 razões que podes dar. 3 razões. Número 1, a tua igreja não está a pregar a palavra de Deus com fidelidade e tu não estás a ler a Bíblia em casa. Razão número 1. Razão número 2, estás a ignorar as coisas na Bíblia que não gostas ou optar por não as ler. Ou opção número 3, tu já és perfeito. Tu já és perfeito. Irmãos, se não estamos a ser confrontados sobre o nosso pecado, dia após dia, semana após semana, então estamos a ignorar e a desprezar a palavra de Deus. E isso é perigoso. Muito perigoso. Então precisamos de pedir a Deus pela ajuda, não é? Porque passamos a ser aqueles que estão a ouvir a palavra de Deus com humildade e sinceridade, com corações abertos e prontos para ser convencidos acerca do pecado, prontos para nos arrepender e prontos para voltar a Jesus em fé. Então, isso é a primeira coisa que nós vimos no texto. A palavra de Deus é desprezada. A segunda coisa que nós vamos ver agora é a palavra de Deus é rejeitada. Então, desprezada, rejeitada. Agora temos a cena 2. Cena 2. Ambos os reis estavam agora a sentar nos seus tronos, vestidos como as suas vestes magistrais, usando as suas coroas, e na frente deles todas as pessoas religiosas. Os 400 profetas estavam a fazer um bom espetáculo. Eles estavam a cantar cada vez mais alto. Os rostos dos profetas estavam a exibir entusiasmo e paixão. A atmosfera era elétrica. E de repente, o Zeraquias entrou no centro do palco. Ele olhou diretamente para os reis. Versículo 11. Assim diz o Senhor, com esta, escornearás os círios, até de todo os consumir. É o clímax do show, da exibição. Ele pegou 2 chifres de ferro e demonstrou o que ia acontecer. Imagina que os outros profetas mal conseguiram se controlar. E assim o espetáculo continuou. Mas enquanto isso, o Micaías foi encontrado. Versículo 13. E estava a receber alguns conselhos amigáveis. Acredite-me, disse o mensageiro. Concorda com eles. São 400 deles. Tu és só uma pessoa. É para o teu próprio bem. Mas Micaías não podia escolher que mensagem, que palavra ele trazia ao rei. Porque ele era um profeta do Deus verdadeiro. Então a mensagem que ele trazia seria a mensagem de Deus. Não podia alterá-la, não podia mudá-la, não podia tirar as coisas que os reis, os profetas, a cultura não iam gostar. Esse não era o seu trabalho, esse não era o seu papel. A sua função era simplesmente proclamar a palavra de Deus com fidelidade. E foi isso que ele faria. Então, no versículo 15, ele chegou diante dos reis e eles pararam de cantar imediatamente. O Zeraquias recusou-se e a pergunta de Acabe ressonou no silêncio. Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele olhou em volta para os 400 líderes religiosos, no seu traje melhor, com a Bíblia na mão. Ele olhou para o rei. Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei não foi enganado. Ou seja, era sempre assim com Micaías. Dei a resposta sarcástica primeira. Então o rei jurou a verdade. E imediatamente Micaías respondeu-lhe. Versículo 17.
Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estas não têm dono. Torna cada uma em paz para a sua casa. A resposta era clara. Se Israel fosse uma ovelha sem um pastor, se elas não tivessem um mestre, poderia significar apenas uma coisa: o rei estava morto. Ou seja, a mensagem de Miqueias era que era a palavra do Senhor, era que Acabe ia morrer. Mas Miqueias não tinha terminado. Ele continuou, versículo 19. Desta vez ele mostrou ao rei uma imagem da sala da corte celestial, onde o Senhor estava a procurar alguém que podia enganar Acabe, para entrar na batalha, para que ele caia. Um espírito ofereceu-se para ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E o Senhor concordou, versículo 22, sai e fazei-o assim. Parece um pouco estranho, não é? Parece um pouco estranho. E se calhar estás a pensar que Deus está a ser um bocado injusto. Mas não está. Pois isso não é uma decepção. Não é um engano. Deus revelou a Acabe o que realmente estava a acontecer. Agora Acabe sabe que os 400 profetas estão a mentir e que se ele acredita na sua mentira e vai para a batalha, ele vai morrer. Estás a ver? Ou seja, Deus não está a esconder nada de Acabe. Muito pelo contrário. Revelou a ele o seu plano na íntegra. Ou seja, o que Deus está a fazer aqui é dar a Acabe um aviso através do seu servo Miqueias. O Miqueias é como um homem gritar para alguém que está a andar perto da borda de um penhasco: vais morrer! Ele está a dizer a verdade, mas está a dizer isso como um aviso para que a pessoa se vira e volte. Bem, esse aviso não foi bem recebido. O Zedequias deu a Miqueias uma bofetada, algo que felizmente não vemos com muita frequência na igreja evangélica em Eiras, hoje em dia. E ele disse, no versículo 24, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? A implicação é clara. Miqueias está errado. Ele está a mentir. Pois Zedequias, e não Miqueias, que tem o Espírito. Afinal, Zedequias tem as credenciais. Ele foi ao seminário, aprovado pelo Estado. Muito bem. Ele foi ordenado na igreja do Estado. Muito bem. Ele tem uma Bíblia na sua mão. Muito bem. E ele deu a sua profecia da mesma maneira do que os outros profetas do passado, com palavras e com ações. Muito bem. E mais do que isso, ele tem 400 outros profetas no seu lado. Muito bem. Consegues imaginar a cena? Todos os olhos voltam-se para o rei. O que é que o rei vai fazer? Qual lado ele vai escolher? Bem, talvez de uma forma bastante previsível, Acabe ficou no lado de Zedequias e os 400 profetas. Porquê? Porque eles proclamaram uma mensagem que era favorável. Eles disseram ao rei o que ele queria ouvir. Afirmaram-no no seu desejo. Mas ao fazê-lo, os profetas e Acabe estavam a rejeitar a autêntica palavra de Deus. Versículo 27. Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz, disse ele. E assim o verdadeiro profeta do Senhor foi rejeitado e condenado. Eu conheço um cristão aqui em Coimbra que convidou uma das suas amigas para a sua igreja. E esta amiga parecia bastante interessante nas coisas do cristianismo. E ela foi à igreja 4 ou 5 vezes. Mas depois ela desistiu, dizendo o seguinte: gosto de estar na tua igreja, gosto de cantar as canções e tal, mas estou farto das pregações. Pois elas sempre estão a falar sobre pecado, sobre a cruz, sobre graça e sobre perdão. E elas sempre estão a falar sobre Jesus. É uma seca. O que ela queria fazer na igreja era cantar algumas músicas agradáveis e ouvir uma mensagem, uma reflexão que afirmou a sua cosmovisão e deixou-a sentir-se bem.
Ela não queria ser confrontada pelo seu pecado. Ela não queria ouvir que Deus vai julgar todas as transgressões e que a única maneira de ser perdoado é através de Jesus. Claro, nós falamos sobre Jesus. Ele é a nossa única esperança. Claro, vamos falar sobre ele todas as semanas. Mas ela queria ouvir um outro evangelho. Um evangelho de Hollywood ou Disney. E assim ela rejeitou a palavra de Deus. Amigos, seria muito fácil falar menos sobre pecado. Falar menos sobre as afirmações exclusivas de Jesus. Falar menos sobre a ética cristã, que a sociedade não gosta. Eutanásia, aborto, coisas assim. Mas não devemos fazer isso. Sim, vai haver pessoas, muitas pessoas, que desprezam e rejeitam a palavra de Deus. Mas isso não significa que devemos mudar a mensagem. Não. Devemos pensar sobre... Claro, nós devemos pensar sobre a melhor maneira de comunicar a mensagem para o nosso contexto no século XXI, numa forma criativa. Usar tecnologia, partilhar no YouTube e tal. Claro que sim. Mas o conteúdo da mensagem não podemos alterá-lo. Bem, Micaías não ficou preocupado. Ele não ficou perturbado. Ele sabia que ele era o servo fiel, o profeta fiel do Senhor. Ele sabia que ele seria vindicado no fim. É isso que nós vamos ver agora. Então já vimos que a palavra de Deus é desprezada e rejeitada. Finalmente, vamos ver como a palavra de Deus é vindicada. Ou seja, é mostrada ser correta, ter razão. Olha para o versículo 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Apesar dos avisos de Micaías e, portanto, Deus, Acabe e Josafá foram à batalha. E Acabe está confiante de vitória. Mais ou menos. Mas ele é sagaz, certeza. No versículo 30, lemos que ele se disfarçou. Ele vestiu-se nas roupas normais para ser mais seguro e, de alguma forma, não sei como, ele conseguiu persuadir Josafá para se vestir nas roupas do rei. Muito bem jogado. Talvez ele esteja a tentar superar a providência. No caso de Micaías, tem razão. De qualquer forma, o seu plano, no início, funcionou, certo? O rei sírio foi enganado. Mas Deus, não. Enquanto a batalha continuou, de repente nós lemos no versículo 34. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre os juntos da sua armadura. Ao acaso. Sempre quando nós lemos na Bíblia ao acaso, nós devemos pensar, pois é, ao acaso. Ao acaso. Ou seja, no sentido, foi ao acaso, no sentido de o arqueiro não tinha percebido que o homem que ele atingiu era o rei. Mas não foi ao acaso para Deus. Claro que não. Foi o cumprimento de 3 profecias específicas feitas contra Acabe. O inimigo de Deus, que desprezou a palavra de Deus e rejeitou a palavra de Deus, foi finalmente destruído por ela. E a palavra de Deus, tal como o servo de Deus, foi vindicada, foi mostrada para ter razão, tal como sempre. E aqui seria um bom momento para terminar a pregação, não é? Como servo de Deus e a palavra de Deus vindicado. E como aquele que desprezou e rejeitou o servo de Deus e a palavra de Deus destruído. Mas há um problema. Não sei se reparaste. Há um problema. Vimos no nosso texto que a consequência de ignorar o aviso do Senhor, de ignorar a palavra do Senhor, de desprezar e rejeitá-lo, é a morte, certo? Pois desprezar e rejeitar a palavra de Deus é pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas o problema que nós temos é o seguinte: todos nós fazemos isso. Ou seja, cada pessoa aqui, incluindo eu, desaparece e rejeita a palavra de Deus diariamente. Pois nem sempre fazemos o que devíamos fazer. E muitas vezes fazemos o que não devíamos fazer. Ignoramos as coisas na Bíblia que nos confrontam, ou ouvimos-los, mas rejeitamos-los. Idolatria,
cobiça, mentiras, luxúria, fala mal um do outro, etc, etc. Todos nós falhamos. Somos, tal como Acabe, pecadores. E, portanto, temos um problema. Então, o que é que nós podemos fazer? Onde está a nossa esperança? Será que há esperança? Claro que sim. Claro que sim, graças a Deus. A esperança não é em nós próprios, nem nos líderes religiosos, nem em Micaías, mas num outro servo de Deus, que veio muitos anos depois de Micaías. Este servo, apesar de proclamar a palavra de Deus com fidelidade, apesar de ser o servo mais obediente, mais humilde, mais bondoso, com mais amor do que qualquer outro ser humano, apesar de viver uma vida perfeita, apesar de ser o Filho de Deus, o Cristo prometido, o Rei dos Reis e o Salvador, apesar de tudo isso, ele também foi desprezado e rejeitado. Rejeitado por todos, incluindo os seus amigos, que também o abandonaram. Ele foi preso, levado perante as autoridades, julgado sem justiça e condenado à morte, embora todos soubessem que ele era inocente. Mas aqui está o choque. No caso de Micaías, foi aquele que tinha rejeitado a palavra de Deus que foi morto. O rei Acabe, certo? Mas no caso de Jesus, não foi nós quem rejeitamos a palavra de Deus, mas ele que era a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, o inocente que foi morto. Nós cantamos sobre isso e lemos sobre isso em Isaías 53, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. E ele fez isso voluntariamente por nós que o desprezamos e que o rejeitamos através das nossas palavras egoístas, arrogantes e orgulhosos, através dos nossos pensamentos luxuriosos, odiosos e egocêntricos, e através das nossas ações indecentes, imorais e más. Ele morreu por nós, que merecemos a morte. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver. E esse é o Evangelho. Essas são as boas novas de Jesus Cristo. Ele veio e morreu em vez de nós. Então, ele oferece-nos perdão, oferece-nos a vida. David, não sei se podes voltar para o coro da última canção. Tudo pago está. Eu acho que antes disso. É exato aqui. Tudo pago está. Nada devo mais pelo precioso sangue que Jesus verteu. Próximo. A maldição de Adão não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Estas são as boas novas em que nós acreditamos. É isso que nos dá a esperança. Esta liberdade, este perdão, esta oferta de graça. Eu não sei se há alguém aqui na igreja ou alguém assistir no YouTube que não é um seguidor de Jesus Cristo. Não sei. Mas se sim, a minha pergunta é: o que é que tu vais fazer? Será que vais aceitar essa oferta de Jesus e vir a Ele para a vida? Ou será que vais ignorar a oferta, ignorar o aviso, pensar que sabes melhor do que Deus, tal como Acabe, e sim enfrentar as consequências da tua rejeição de Deus e rebelião sozinho? Não resultou muito bem para Acabe, mas há uma outra opção: arrepender-se e crer. E para aqueles de nós que somos cristãos, que estamos a confiar em Jesus, devemos alegrar-nos como o que Jesus fez por nós na cruz. Devemos amar a palavra de Deus, tal como nos cantamos na canção das crianças. Não é apenas uma canção das crianças, é uma canção para nós, não é? Devemos amar a palavra de Deus e devemos deixá-la transformar-nos para que consigamos dizer não ao nosso pecado
e aos nossos desejos errados, escolhendo viver para Ele, por mais difícil que seja. Mas também, como servos fiéis, devemos esperar receber a mesma reação que o servo fiel da palavra recebeu, se estamos a seguir o nosso Senhor e Salvador. Não nos devíamos ficar surpreendidos quando estamos desprezados ou quando a mensagem que nós proclamamos é rejeitada. Como Jesus disse em João 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Vamos orar. Vamos orar. A palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelas boas notícias, pelas boas novas de Jesus Cristo. Senhor, quando nós estamos a ler 1 Reis 22, nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós também falhamos, que nós, muitas vezes, desprezamos e rejeitamos a Tua palavra, que nós preferimos de viver para nós próprios e não para Ti, e que nós falhamos diariamente, dia após dia, semana após semana. Somos pecadores. E, Senhor, nós queremos pedir perdão. Mas, Senhor, Tu és tão bom, cheio de bondade e misericórdia. Senhor, obrigado por teres enviado Jesus Cristo por nós. Obrigado que Ele veio como o Cordeiro que sofreu em nosso lugar. Foi castigado pela nossa rejeição da Tua palavra. E através da Sua morte e através da Sua ressurreição, nós temos esperança, temos vida. Senhor, obrigado. Pedimos, Senhor, que possas ajudar-nos esta semana para levar a Tua palavra a sério, para guardar a Tua palavra nos nossos corações e para, quando Tu estás a falar conosco através da Tua palavra, que nós possamos ser aqueles que estão a ouvir, a prestar atenção, prontos para ser desafiados, prontos para ser transformados. Nós choramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nossa única esperança, o nosso único Senhor. Amém.